Boa tarde, turma do quinto ano B, tudo bem com vocês? Boa tarde, crianças, boa tarde, família. Hoje, 16 de fevereiro, quarta-feira, nós temos aula de geografia e também de arte. A atividade de hoje de geografia, ela fala um pouquinho sobre o crescimento da população brasileira. As atividades, elas são 2 passos, um para responder as atividades no livro, que são da página 15, 16 e 17. Vamos ver sobre o que se trata. O envelhecimento da população brasileira. A população de um país pode ser dividida em 3 faixas etárias: jovens, adultos e idosos. Jovens são pessoas até 19 anos, adultos entre 20 e 59, e idosos são pessoas com 60 anos ou mais. Observe no esquema abaixo como a população brasileira se distribuía nas 3 faixas etárias entre 91 e 2015, segundo o IBGE. Então, em 91, 7% era idoso, 48% adulto e 45% eram jovens. Em 2015, 14% de idosos, então subiu de 7 para 14%. A quantidade de adultos de 48 foi para 56, aumentou também, e a quantidade de jovens, que era 45, foi para 30. Você deve ter percebido que entre 91 e 2015 a quantidade de jovens diminuiu e de adultos e idosos aumentou, indicando que a população brasileira está envelhecendo. Isso vem ocorrendo porque o número de nascimentos diminuiu e a esperança de vida aumentou. Ou seja, antes as pessoas tinham mais filhos, então tinham mais jovens, e antes as pessoas morriam mais cedo, agora a expectativa de vida está aumentando. Observe no gráfico ao lado que a esperança de vida do brasileiro aumentou de 52 anos em 60 para 75 em 2015. Isso mostra que o brasileiro está vivendo mais tempo. A melhoria das condições de saúde da população tem contribuído para esse aumento da esperança de vida no Brasil. Então, aqui 52 em 60, em 2015 75, e foi aumentando gradualmente. Aí vem uma perguntinha pessoal, você vai responder no livro. Em sua família há idosos? Quem são? Igual na minha família tem idosos, são minha avó, meus tios, então você vai responder de acordo com a sua realidade. Ainda temos um assunto bem bacana que fala sobre os direitos das mulheres no Brasil. Nem sempre as mulheres tiveram os mesmos direitos que os homens. Durante muito tempo, elas não puderam fazer as mesmas coisas que eram permitidas aos homens. Até 1879, as mulheres não podiam frequentar o ensino superior no Brasil, ou seja, não podiam fazer faculdade. E mesmo depois de terem conseguido esse direito, as mulheres que decidiam estudar na universidade sofriam muito preconceito por parte dos colegas, professores e familiares. Foi só na década de 30 que as mulheres passaram a ter direito de votar e de se candidatar a cargos políticos. Até então, no Brasil, só os homens tinham esse direito. Em 1988, a Constituição Federal no Brasil passou a estabelecer que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, proibindo qualquer forma de discriminação em função do gênero. Mesmo assim, muitas mulheres ainda sofrem discriminação e maus tratos. Em 2006, foi promulgada a Lei Maria da Penha, que tem por finalidade coibir todo tipo de violência doméstica contra a mulher. Atualmente, as mulheres trabalham nas mais diversas funções, ocupam cargos públicos e de chefia, podem estudar e votar. Mas as mulheres ainda sofrem discriminação, o que pode ser visto na diferença salarial entre homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo, na violência que muitas sofrem e na violência que muitas sofrem todos os dias. Então, vocês vão fazer a leitura, se tiver necessidade, ler novamente o texto, eu acabei de ler aqui para vocês, e vão responder essas perguntinhas. Se não couber aqui no livro, pode responder elas no caderno.
De que trata o texto? Você vai falar qual é o assunto principal aqui do texto. O que você entendeu o assunto principal do texto? As mulheres sempre tiveram os mesmos direitos que os homens, tem aqui no texto também. Atualmente, as mulheres sofrem de discriminação? Quais expressões do texto indicam passagem de tempo? O que seria passagem de tempo? Que em tal ano aconteceu isso, no outro ano melhorou, há tanto tempo depois melhorou isso. Ou seja, por exemplo, foi na década de 30, é uma passagem de tempo que passou, as mulheres passaram a ter direito a votar. Em 88, que passou a estabelecer que homens e mulheres tinham direito. Aí depois, em 2006, também é uma outra passagem de tempo, certo? E depois, complete as frases do esquema de acordo com o texto. Os direitos das mulheres no Brasil. Até 1879, as mulheres não podiam frequentar o quê? O que as mulheres não podiam frequentar, gente? Vocês vão olhar aqui no texto, olha, as mulheres não podiam frequentar o quê? O ensino superior. Aí depois, na década de 30, aí você vai olhar lá onde que fala, as mulheres passaram a ter o direito de quê? Aí aqui, ó, as mulheres passaram a ter o direito de votar. Então, vai ser assim que vocês vão fazer, copiar todo as lacunas que faltam aqui no livro. E a questão número 6, escreva um texto sobre a história do direito dos idosos. Pesquise os direitos dos idosos adquiriram ao passar do tempo, complete o esquema abaixo com as informações de sua pesquisa. Então, assim, você vai fazer uma pesquisa sobre como que era, não precisa necessariamente fazer o texto, só preencher aqui para mim já fica bacana. Olha só, antes, no início não haviam leis que garantissem direitos específicos para o idoso. Com o tempo, então com o tempo, existe direito dos idosos, vocês podem pesquisar se tem, por exemplo, aí com o tempo passou a ter um direito, uma lei para os idosos. Aí você coloca qual é a lei, ou você explica qual é a lei, tá bom? Atualmente, os idosos passaram a viver melhor e aqui tem algumas características, certo? Além disso, nós temos ainda em geografia questões que são muito importantes. Essas são para copiar no caderno. Quais? Essa partezinha aqui, olha só. Você acha que as mulheres sofrem algum tipo de discriminação social por serem mulheres? Observe a posição da mulher no mercado de trabalho, sobre as atividades domésticas e sobre as atividades políticas, por exemplo, certo? E a questão número 2. A posição da mulher na sociedade melhorou ao longo do tempo? Dê exemplos do próprio texto, da página 16, ou de situações vivenciadas por você no dia a dia. Tá bom? Com essas duas perguntinhas, copiar e responder no caderno. Sobre grafite e arte urbana. O grafite é um tipo de arte urbana caracterizado pela produção de desenhos em locais públicos, como paredes, edifícios, ruas e etc. É bastante usado como forma de crítica social e, além disso, é uma maneira de intervenção direta na cidade, democratizando assim os espaços públicos. O termo grafite, de origem italiana, gráfico plural grafite, significa escrita feita com carvão. Aqui nós vamos falar hoje sobre grafite no Brasil. A história do grafite ele surgiu na década de 70, precisamente em São Paulo. Ela nasce numa época conturbada da história no Brasil, em que a população era silenciada pela censura da ditadura militar no poder. Então, nós vamos ler aqui um pouquinho mais sobre a matéria. Vamos lá. Aí, você clica naquele link, tem a matéria completa. Aqui fala um pouquinho que o hip hop tem algumas vertentes, entre elas a pintura, que é o grafite. Fala um pouquinho sobre o bairro nova-iorquino de Bronx, que foi o berço do grafite. Essa imagem aqui é a que consta lá. Fala um pouquinho das características.
mostra aqui um desenho de uma bota nos anos 80, que foi um dos primeiros grafites que fizeram ao ar livre. Aí aqui tem alguns representantes do Brasil, do grafite, quero dizer, no Brasil, no mundo. Aí nós temos esse daqui, Kate, nos Estados Unidos, Banksy, na Inglaterra, os Gêmeos no Brasil, Eduardo Cobra no Brasil, Naga Hamburger também no Brasil, Lady Pink no Equador. Então, esses são alguns. Após ver, conhecer um pouquinho, agora é a vez de vocês fazerem uma arte utilizando traços do grafite. Depois de vocês verem todos esses exemplos, aí vocês vão fazer no caderno de ensino de arte, fazer uma arte, um desenho que seja em forma dessas características de grafite. Você pode escolher qualquer um ou pode fazer a sua própria arte com grafite. Essa é a nossa atividade de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem falar comigo.